No Saber Direito desta semana, o professor Roberto Mohamed apresenta um curso sobre direito previdenciário privado, da introdução à previdência complementar no Brasil aos fundos de pensão, passando pelo sistema aberto. O professor aborda ainda o direito comparado e o futuro da previdência complementar. Veja a aula 4. Bem-vindos à TV Justiça, o programa Saber Direito. Meu nome é Roberto Mohamed e eu estou fazendo o curso de Direito Previdenciário Privado. Nós estamos na 4ª aula e hoje nós vamos falar sobre o direito comparado previdenciário privado, examinando as experiências que existem em outros países, focando mais na América Latina, porque é a realidade mais próxima a nós, ao contrário de Estados Unidos e Europa. O sistema de previdência privada não foi muito diferente do sistema público. Ele vem de uma experiência muito mais, como eu disse na primeira aula, uma experiência de amparar o trabalhador final do século XIX, início do século XX, e começa com Bismarck, mas ele atinge esse modelo que nós conhecemos, o sistema público, nos anos 30. E essa estruturação vai até os anos 40, e o Brasil não seria diferente. Na década de 40 o Brasil entra nesse sistema, já a partir de toda a reforma trabalhista que tinha ocorrido no Estado Novo, na ditadura Vargas. Foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensão, os IAPs, como também nós dissemos na primeira aula. Esses institutos, eles não eram puramente privados, mas eram administrados pelos sindicatos das categorias profissionais. A falta de fiscalização e de um modelo de controle efetivo sobre a administração das contribuições acabou levando à falência do sistema. Poucos institutos sobraram no início dos anos 60 com capacidade de pagamento, de honrar o pagamento dessas aposentadorias e pensões. Lógico que a gente está falando de um valor que era perto de um salário mínimo, uns valores baixos. Eu até contei na primeira aula a experiência do Banco do Brasil, que criou uma complementação de aposentadoria para os seus funcionários, porque eles não se aposentavam e continuavam trabalhando. Tal era ínfimo o valor que eles recebiam quando passavam para a inatividade. Foi justamente aí que o sistema privado começa a trabalhar a ideia de que a coexistência entre o sistema público e o sistema privado seria a solução para que você não tivesse o choque da passagem para a inatividade do trabalhador. É aí que nasce o conceito da previdência complementar, que é o outro nome que a previdência privada tem. Não importa o modelo, se é o modelo feito pelos bancos, pelas seguradoras, como nós explicamos nas 3 primeiras aulas, ou se é o dos fundos de pensão, que foram criados normalmente ligados a estatais, embora empresas privadas, grandes empresas privadas, também tenham. E o Brasil não é diferente, existem fundos aqui ligados a grandes indústrias principalmente. Mas o modelo é basicamente das estatais, das grandes estatais. A partir dos anos 80, começa-se a pensar no que seria o futuro do sistema. E isso começa a provocar uma necessidade de reforma na América Latina toda. A Europa demora um pouco mais para entrar nisso, porque o conceito de bem-estar social dela só começa a se fragilizar justamente com o fim do Muro de Berlim, quando acaba a derrocada do sistema controlado pela União Soviética, que tinham modelos de aposentadoria próprios e que não tinham absolutamente nada a ver com aqueles aplicados no resto do mundo. E a Europa se caracterizava, a Europa Ocidental, por aquele modelo de bem-estar social, grandes fundos de pensão gigantescos, que, como eu também disse na terceira aula, é justamente o capital que chamam de capital especulativo internacional, é o dinheiro desses grandes fundos, que são administrados num sistema tripartite: sindicatos, empregadores e governo. Esses grandes fundos, eles têm
um sistema misto entre o público e o privado, com garantia dada pelo Estado. Além disso, todo mundo sabe, países como França, Espanha, Itália, têm sistemas de previdência que são abrangentes demais. E hoje está se pagando um preço e causando revolta popular quando se fala em fazer essa reforma. Na América Latina, o sistema público e privado começou a dialogar nos anos 80. Porque esse diálogo poderia ser a saída para a crise que existia nos sistemas de previdência dos países latino-americanos. Todos eles, naquele momento, e quem não viveu aquela época vai poder perguntar e estudar isso, nos anos 80, todos os países da América Latina foram de pires na mão, correndo para o Banco Mundial ou para o FMI, Fundo Monetário Internacional. É justamente nesse período que se começa, por exigência do Banco Mundial e do FMI, a terem que propor mudanças no sistema de previdência. Senão, não teriam acesso aos financiamentos que eram necessários para os países não quebrarem nos anos 80. Começa então um movimento, e no Brasil essa discussão não foi diferente, mas ela ocorre um pouco mais tarde, do começo de mudança de modelo. O primeiro sistema de mudança desse tipo ocorre no Chile. Mesmo com a garantia de um valor mínimo pelo Estado, a reforma do modelo chileno foi a mais radical do continente. Vamos lembrar, era uma ditadura ainda. Era o modo mais fácil de fazer. A ditadura brasileira não aproveitou o autoritarismo, um congresso fechado ou um congresso fraco para fazer. Mas a ditadura chilena, pressionada pelo FMI e pelo Banco Mundial, adotou o sistema substitutivo. E este sistema se mostrou extremamente problemático. Por quê? Para que eu substitua o regime público pelo regime privado, eu tenho que ter mecanismos de controle extremamente severos e extremamente rigorosos. O que aconteceu no Chile? Para que você tenha uma ideia de como foi radical a mudança, no Chile foi eliminada a contribuição do empregador. Foi criado um sistema de poupança para o trabalhador. Lógico, isso não aconteceu para todo mundo e de uma vez só. O Chile adotou o sistema de idade. Quanto menor a idade e menor o tempo de filiação ao sistema previdenciário, ou seja, de emprego formal, era obrigatória a migração para o sistema novo. Os trabalhadores antigos, que já estavam em vias de se aposentar, permaneceram no sistema público, que não admitia mais novas filiações a ele. As pessoas que estavam no meio do caminho, seja na idade, seja no tempo de contribuição, puderam optar, mas optaram por um sistema híbrido, um pouco público, um pouco privado. Mas a não admissão de novas pessoas lá e os jovens todos se colocando no novo sistema provocou um sistema bem-sucedido inicialmente. O problema foi quando começaram as obrigações de pagamento. Não era um sistema diferente do que acontecia no final dos anos 80 e início dos anos 90 nos outros países. Na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, na Colômbia, os sistemas foram sendo obrigados, cada vez que esses países recorriam ao FMI e o Banco Mundial, e notadamente o Banco Mundial era o responsável por essa exigência e concessão de modelo a ser seguido, para não onerar mais o orçamento público, e é justamente nesse momento que a experiência chilena acaba se tornando referência, mais radical demais, e a gente não pode esquecer que naquele período, no Chile não havia liberdade que você tinha, por exemplo, no Brasil. No início dos anos 90, a gente está falando do governo Collor, depois governo Itamar, com o impeachment dele, e depois Fernando Henrique Cardoso, que é onde se dá a mudança do nosso sistema público, e mais tarde, no próprio governo Fernando Henrique, já no segundo mandato, existe uma mudança
profunda no sistema da previdência pública, principalmente nos fundos de pensão. Vamos ver como é que isso aconteceu. O governo Fernando Henrique tinha uma equipe de economistas que eram carinhosamente chamados pela imprensa de Chicago Boys, por conta da Universidade de Chicago. Esses economistas entendiam que o modelo chileno era perfeito. Nunca foi, mas entendiam que o modelo chileno era a grande inspiração. Queriam um modelo substitutivo. O que acontece aí? A resistência do Congresso Nacional e a resistência dos sindicatos e federações de trabalhadores em relação a uma alteração radical acabou fazendo com que o país perdesse o trem, porque aquele era o momento de se fazer alguma reforma. O governo Fernando Henrique se limitou a duas coisas. Em 1998 faz a grande alteração na Previdência Pública e na Previdência Complementar, principalmente nos fundos de pensão. Na Previdência Pública, acaba com o sistema de cálculo anterior, que era o das 36 últimas contribuições corrigidas, que resultavam no salário base do que seria o benefício previdenciário. Os fundos de pensão tinham contribuições dos empregadores, das estatais e dos trabalhadores, como acontecia na iniciativa privada, mas em percentuais diferentes. Normalmente 2 por 1, 2 partes o empregador, no caso dos fundos de pensão, uma parte o empregado. Isso por quê? Porque não é diferente do que é a contribuição patronal e a contribuição do empregado na Previdência Pública. Quando isso aconteceu, se criou, obviamente, uma discussão enorme, mas isso não adiantou muito, porque a mudança na Previdência Pública e a mudança na Previdência Privada se deram por emendas constitucionais que passaram com relativa facilidade no Congresso Nacional. Em relação à Previdência Privada, notadamente, a maior mudança foi justamente a equiparação da contribuição do empregador e do empregado. Não era mais 2 por 1. Passou a ser proibida a diferenciação de contribuição e teria que ser paritária. Alguns fundos de pensão utilizaram algo que eu falei na segunda aula, chamado reserva de contingência. Fundos de pensão que tinham superávit, e aí é lógico, a gente está falando principalmente da Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, usaram esse superávit insistente por mais de 3 anos, como a legislação dizia, para amortizar as contribuições. Ou seja, não elevaram a contribuição do empregado. Porque veja bem, quando o governo proíbe, não quer dizer que eu vou contribuir com isso e o Estado com valor igual simplesmente. A prestação é calculada em cima do valor global. Lembrem que eu expliquei, era o benefício definido. Se eu isento o fundo de pensão, o empregador, de pagar 2 partes desse bolo, ele tem que ser dividido igualmente entre os dois. Então vamos fazer um exercício muito simples. Eu tenho uma necessidade de uma contribuição mensal em relação ao trabalhador de R$3.000. R$2.000 pelo empregador, R$1.000 pelo empregado. O que determinava essa emenda constitucional? Que fosse pago 1.000 pelo empregado e 1.000 pelo empregador? Não, ela também se preocupava com a saúde atuarial dos fundos de pensão. Foi determinado o quê? R$1.500 para o empregado, R$1.500 para o empregador. Ou seja, a necessidade de contribuição continuava a mesma. O que se fazia era dividir. Os fundos superavitários, como tinham a obrigatoriedade ou de amortizar a contribuição ou de devolver o dinheiro, né, no caso de superávit por 3 anos consecutivos nas suas reservas atuariais, fizeram o quê? Usaram esse superávit, já que a reserva de contingência estava lotadinha e guardadinha, ela precisava do quê? Usar esse superávit para amortizar a necessidade. Ou seja, essa terceira parcela de 1.000, que formava o bolo de R$3.000, passou a ser abatida desse superávit, até que ele se extinguisse. Como a Previ continuava a ter superávit, lógico, isso acabou não acontecendo. Isso era uma coisa muito perigosa, porque num determinado momento
a situação do fundo poderia não ser mais a mesma, e aí você teria um choque com os seus participantes. Mas a maior parte dos fundos de pensão não tinha esse luxo, não podia se dar esse luxo. A gente está falando da Petros, que também foi uma situação que nós analisamos na segunda aula, que partiu de uma ideia de aquecimento da economia e de crescimento geométrico da Petrobras, que era o seu principal patrocinador, e sem contar a privatização das suas empresas petroquímicas, e fez um cálculo atuarial se baseando numa empresa que cresceria sem parar. E ocorre que nos anos 90 a Petrobras passa a terceirizar sua mão de os serviços que não eram essenciais. E aí você para de ter admissão, você não tem aumento da base contributiva. Se eu não tenho aumento da base contributiva e só aumento as pessoas que passam para a inatividade, eu começo a ter problema. E aí foi o que aconteceu com Funcef, aconteceu com Petros, aconteceu com Postales, que é o do Correio, aconteceu com o Portos, embora esse tenha sido puramente má gestão. Eu não digo só má gestão criminosa. Mas, no caso da Previ, era o único que podia se dar esse luxo. E aconteceu. A experiência chilena mostrou uma coisa muito interessante que a gente abordou na terceira aula quando eu falei das seguradoras. E nós fomos buscar lá atrás a história dos Montepios que existiam no Brasil. KPM, Montepio da família militar, que eram os sistemas de previdência, de pecúlio, existentes no passado, principalmente nos anos 60 e anos 70. A falta de fiscalização provocou o quê? A quebradeira do setor. E todo mundo que contribuiu ficou na saudade, não recebeu, entraram na justiça, mas aí ocorreu aquela velha história que todo advogado sabe, que é ganhar e não levar, porque você não tem o que executar. E normalmente havia uma engenharia na questão da identificação dos responsáveis por esses Montepios e essas caixas de pecúlio, que nunca parecia quem era o verdadeiro dono e para onde tinha ido o dinheiro. E a gente já tem tradição no Brasil há muito tempo. Administradoras de consórcio que quebraram, seguradoras que quebraram e deixaram todo mundo falando sozinho. Por conta dessa baixa efetividade da nossa lei, que quando trata da administração de capital alheio, capital de terceiros. Como são os administradores de consórcio, como são as seguradoras e os bancos, no caso do sistema aberto, e como são os administradores de fundos de pensão. Essa baixa responsabilização e a falta de efetiva punição, de efetivo efeito da lei, ao contrário do que acontece lá fora, é que faz com que a gente tenha esses episódios no Brasil. Não adianta só botar a culpa em sistemas atuariais que foram feitos há 30 anos atrás e eram falhos. A verdade é que o Brasil não fiscaliza a atuação, não fiscaliza nem os entes públicos. Então, imaginem fundos de pensão que são pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que ligados a estatais. Justamente nesse momento é que a tentativa de aplicação da experiência chilena no Brasil com o nosso modelo de administração seria impossível naquele momento. Como eu disse, no Chile, eu não precisava negociar com o Congresso. Eu podia reprimir manifestações populares. Então era fácil fazer uma reforma de cima para baixo. E o Chile acabou servindo de modelo, mesmo com este detalhe político que é importante e não é irrelevante, que você teve toda a mudança de conceito na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, no Uruguai, no Paraguai. Só que esses países adotaram sistemas adaptando a sua situação política, porque não era fácil fazer uma migração pura e simplesmente dizendo, olha, a gente vai quebrar e eu preciso reduzir a responsabilidade de pagamento dos benefícios. Isso era impossível. Imagine na Argentina como foi difícil negociar. A solução em todos os outros países latino-americanos, que a gente não está falando só da América do Sul, mas também da América Central, a Nicarágua antes da ditadura sandinista, o México antes que tinha um partido se perpetuando no poder, eram países que, pressionados pelo FMI, e a gente está falando do México antes do NAFTA,
Então, a economia mexicana era dependente da americana, mas num grau mais complicador. Não havia o mercado deles. E o México tinha um déficit no seu sistema previdenciário que era gigantesco e impagável. E foi o que mais sofreu para negociar com o Banco Mundial e com o FMI. Pois bem, a experiência chilena, mesmo sendo atípica na forma como ela foi implementada, foi copiada. Mas copiada de uma maneira que não deixava margem para adaptações no Brasil, por conta da ideia dos Chicago Boys. Na Argentina, eles encontraram um meio termo, em que o governo continuava presente no sistema e fechava para novas adesões, e cria um sistema híbrido que vai crescendo com o tempo e começa já no final dos anos 80. No Uruguai, a mesma coisa. E a maior parte deles utilizando a idade como fator determinante para que a pessoa tivesse que migrar para esse plano híbrido, para esse plano misto, mas principalmente há um elo entre todos eles. Existe uma similaridade. Alguns radicais, como o Chile, que eliminou a contribuição patronal, e os sistemas de Uruguai e Argentina, que reduziram muito a contribuição patronal. Se fez uma tentativa, como eu disse, em 1998, no governo Fernando Henrique, quando uma emenda constitucional proíbe que os fundos de pensão tivessem contribuições maiores do empregador em relação aos empregados. Vejam bem como essa proibição foi copiada do sistema argentino e uruguaio no que diz respeito à redução da contribuição do empregador. Foi a mesma coisa que a Argentina fez. Foi a mesma coisa que o Uruguai fez. Pressionados pelo Banco Mundial, porque esta era a cartilha do Banco Mundial, e pela velha história de redução do custo do empregado. Porque quando você diminui a contribuição do empregador, o custo daquele empregado mensal também diminui. E como é que você faz para o sistema funcionar? Você diminui a contribuição do empregador e aumenta a contribuição do empregado. No Chile, simplesmente se eliminou. O empregado fazia uma poupança e se custeava para a passagem para a inatividade. No Brasil, essa discussão não podia nem ser levantada no Congresso Nacional, porque certamente não passava. E aí se limitou a fazer adaptações para que você tivesse uma redução no custo da Previdência Pública, acabando com aquele cálculo em cima das 36 contribuições e fazendo com que ele retrocedesse até julho de 1994. E no caso da Previdência Complementar, que o sistema fosse igualitário entre empregador e empregado, havendo nesse momento, e como eu disse, excetuando a Previ que tinha superávit, todos os outros fundos aumentaram a contribuição do empregado, para que ela fosse igual à do empregador que reduziu, mas havia uma necessidade de contribuição global. No sistema argentino, por exemplo, que também não teve lá muitas discussões, mas teve que ficar no meio termo justamente porque havia uma discussão no Congresso argentino sobre isso, optou pelo sistema de coexistência de dois regimes previdenciários. E por que a gente fala muito do sistema público se o curso é de direito privado? Porque ele é direito complementar. Tanto que existe uma decisão da ministra Carmen Lúcia que explica bem por que a gente, quando vai para o sistema comparado, começa a ver que nos outros países os dois sistemas coexistem e habitam o mesmo espaço. No Brasil é que se faz uma distinção enorme entre os dois, porque poucos trabalhadores, na verdade, entre o universo de trabalhadores brasileiros, têm acesso à previdência complementar. É justamente por isso que a gente tem que mostrar os dois, porque se eu não penso na previdência pública coexistindo com a previdência complementar, eu tenho a realidade que nós temos hoje. Você consegue mexer muito pouco em qualquer uma das duas. Enquanto que os nossos países irmãos, na América Latina, conseguiram fazer a mudança.
E a Argentina é o maior exemplo disso. Quando eu falei que se usou o sistema lá de idade, sem a mudança impositiva ocorrida no Chile, na Argentina, quem tinha mais de 40 anos podia optar para o sistema que quisesse. Quem tinha até 39 anos de idade era considerado jovem para fins previdenciários e era obrigada a mudar por um novo sistema de previdência, que era uma parte custeada pelo empregador. Começa na Argentina em 96 com 16%, depois vai diminuindo paulatinamente. Como eu disse, todos esses sistemas, essas mudanças que aconteceram, o Chile de forma mais radical eliminando, mas nos outros países, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Argentina, que tinham um sistema mais parecido com o nosso, foram paulatinamente, começaram diminuindo a contribuição e paulatinamente a reduzindo a níveis mínimos. Por quê? Como eu expliquei, exigência do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que exigiam esta contrapartida para a concessão de linhas de crédito a países que estavam em crise final dos anos 80, início dos anos 90, em todo o nosso continente. Essa mudança foi determinante para a reforma lá. No Brasil é curioso como a gente não gosta de fazer reformas. Vamos considerar que uma reforma profunda no sistema previdenciário seja uma cirurgia plástica, em que vai ter que tomar anestesia, vai fazer a cirurgia, vai ter que ter uma equipe médica, vai ter recuperação, vai ter que seguir um pós-operatório rígido para depois não botar a culpa no médico. É justamente isso que parece que a nossa classe política não tem a menor vocação. Eles não gostam disso. Eles não gostam de cirurgia. Eles gostam de passar um batom, uma base, uma maquiagem. Agora talvez um pouquinho de uma aplicação de botox, mas cirurgia não, de jeito nenhum. Porque ninguém quer aguentar numa eleição, ainda mais num país que tem eleição de 2 em 2 anos, o ônus de ter retirado direitos sociais de alguém, mesmo que não tenha mais dinheiro para pagar. O governo Fernando Henrique, curiosamente, aceitou carregar o ônus dessa mudança. Num determinado momento específico. Mas lembrem-se que ele depois foi sucedido, em 2002, por um governo de centro-esquerda, alguns dizem até de esquerda, que foi o governo Lula, e que não mexeu nos pilares do Plano Real. Nem poderia, seria loucura, mas procurou ainda resistir a algumas mudanças em relação ao sistema previdenciário. Eu não esqueço de uma declaração do então senador Aloysio Mercadante, falando que se arrependia da oposição que o PT fez de forma sistemática à tentativa de mudança do sistema previdenciário. E a gente tem que lembrar que em 2003 começou a se falar numa reforma previdenciária dentro do governo Lula. Porque não há como postergar uma mudança quando o caixa é pequeno e ele não vai conseguir pagar 100% das obrigações. É preciso fazer alguma coisa. Se eu não tiver um sistema preparado para um aumento de obrigação, para um aumento de custo, sem mexer nas regras de custeio, eu vou quebrar o sistema. E se eu quebrar o sistema, eu vou deixar todo mundo falando sozinho. Foi essa a vontade principal do que aconteceu no Chile, foi essa a razão da Argentina ter aceitado, a classe política da Argentina ter aceitado mexer nessa ferida. Isso, a mesma coisa aconteceu no Uruguai. Aconteceram, óbvio, mudanças e consequências políticas. Começa aí essa crise política argentina no final dos anos 90, ao contrário do que acontecia no Brasil. Mas era preciso mexer. E a nossa teimosia provoca uma situação como nós temos hoje, em que o mundo todo, e não estamos falando só de conceitos como direita e esquerda, o mundo não suporta mais um sistema
de previdência como esse, é preciso a coexistência do sistema privado com o sistema público. Mas tem uma coisa curiosa aí. O culpado do déficit da Previdência é o trabalhador seletista, aquele que é contratado pelas regras da CLT, com carteira de trabalho, contratado no mercado, e que recolhe a contribuição para o INSS? É lógico que não. Toda a origem do nosso chamado déficit previdenciário vem do setor público. E aí veio a grande inovação quando se criaram os institutos de aposentadoria dos municípios, dos estados e de determinadas categorias da União. O problema não estava na criação desses institutos e na adoção de um sistema híbrido em relação a essas caixas de previdência de servidores públicos. Estava nas exceções. E aí a gente vê que mesmo no regime ditatorial, elas também existem. Lá atrás, quando o Chile fez a mudança do sistema dele, nos anos 80, teve uma categoria que não entrou na mudança e que se manteve no sistema público com todas as regras anteriores. Que categoria era essa? Os carabineiros. Para quem nunca foi ao Chile, os carabineiros são a polícia do Chile, uma coisa muito parecida com a polícia militar brasileira nos estados. Os carabineiros ficaram de fora. Quem estudou a queda de Allende e a chegada ao poder de Pinochet sabe que os carabineiros foram justamente o retrato da repressão. Então vejam, se um país como o Chile, que não precisava negociar com o Congresso, que podia reprimir manifestações, que controlava os sindicatos, precisou manter uma categoria profissional como exceção para que esta reforma acontecesse, imaginem no Brasil. Aí começa o nosso eterno rol de exceções e de gente que ficou de fora. Muita gente fala que o problema todo está justamente no sistema previdenciário do judiciário, que nunca admitiu que houvesse qualquer tipo de alteração. Mas isso é falso porque não é só o judiciário. A gente tem um cuidado muito exagerado, e aconteceu isso notadamente no governo Bolsonaro, de não mexer com os militares, não deixá-los insatisfeitos. Não é à toa que o Brasil é uma potência militar em orçamento, e talvez você que está assistindo não saiba disso, mas o Brasil tem um dos maiores orçamentos militares do mundo. Mas ele não é uma potência militar. Não tem equipamento, não tem treinamento, não tem efetividade de simulação de combate, de munição, de manutenção de suas tropas. E como é que o orçamento é tão grande? Exato. O Brasil consome quase todo o seu orçamento militar pagando os militares da ativa, os militares da reserva e suas famílias, ou as pensionistas. Até pouco tempo atrás, quando a gente fala de 20 anos, quando a gente está falando 20 anos, a gente já estava no século XXI. É só pensar que até algumas décadas atrás, as filhas de militares recebiam pensão do pai se fossem solteiras. É um sistema completamente anacrônico, que foi criado num determinado momento lá atrás. Nós estamos falando da primeira metade do século XX. E não tem nada a ver, inclusive, com o regime militar, é um sistema que já existia. Ninguém tem coragem de mexer nesses sistemas, no judiciário e nos militares. E isso inclui também as polícias militares. E por que ninguém tem coragem disso? Por causa da nossa instabilidade política. Não adianta pintar tudo de rosa e dizer que nós temos estabilidade, porque a gente sabe que não tem. E, na verdade, por mais que se diga, foi um regime que queria cooptar os militares, dizem
os oposicionistas ou os críticos do que foi o governo Bolsonaro. Mas isso já acontecia antes. Todas as mudanças, todas as reformas previdenciárias que aconteceram no Brasil não chegaram perto nem do judiciário e nem dos militares. Quando eu não tenho mais como pagar a conta e eu fico sacrificando só um setor, eu tenho sérios problemas políticos, mas eu tenho sérios problemas de caixa porque eu não consigo sacrificar tanto aquele que me custa menos. Porque eu não tenho coragem, seja política ou econômica, de mexer em quem realmente me dá despesa e apresenta distorções. Mas a gente sempre cai no erro. E quando a gente começa a olhar o que aconteceu, como sempre eu vou dar o exemplo deles, no Chile. O tempo passa, mesmo com esta exceção, o sistema se mostra eficiente, mas num determinado momento o governo começa a observar uma situação muito parecida com o que existia no Brasil, a que existia no Brasil até o início da década de 60, quando existiam os IAPs, Institutos de Aposentadoria e de Pensão. Eram muitos IAPs. O Chile tinha muitas seguradoras privadas. E era impossível controlar todas elas. E quando uma delas quebrava, causava instabilidade no sistema. O que faz o governo, então? Entra em ação com uma atitude muito parecida com a do governo brasileiro, antes do golpe militar, quando unificou os IAPs. Mesmo sabendo que naquele momento, quando o Brasil fez isso, juntou IAPs deficitários, praticamente quebrados, com IAPs que tinham segurança em termos de reserva de pagamento. O que você faz? Você cria na época um INPS, como eu disse na primeira aula, Instituto Nacional de Previdência Social, que já nasce com déficit. Por quê? Porque absorveu o déficit dos IAPs que eram mal administrados, que eram mal geridos. Justamente para evitar isso, no Chile, o que eles fazem? O governo intervém para que grandes seguradoras absorvam as seguradoras menores, evitando assim um ato impositivo, ao contrário do que foi a criação do sistema, para que você pudesse ter um equilíbrio com menos seguradoras. Não adiantava ter várias seguradoras no mercado, porque isso estava provocando instabilidade quando uma delas, mesmo pequena, quebrava. E aí a gente vai lembrar do que eu falei quando nós analisamos na terceira aula a questão de o que você tem que olhar, o que você tem que observar quando faz a contratação de um plano de previdência do sistema aberto. Segurança. A estabilidade de quem administra aquele plano, seja banco, seja seguradora. É preciso que você examine de quem você está comprando aquilo, quem é que vai garantir o recebimento do seu benefício. E eu não estou falando só para você procurar bancos públicos. O sistema bancário brasileiro é tão concentrado que é muito difícil você imaginar que um dos grandes bancos que sobraram no Brasil quebrem. Mas é o cuidado que você tem que observar. O sistema brasileiro hoje, no sistema aberto principalmente, ele não goza mais da garantia do governo federal. Não existe isso. Aquela regrinha da poupança de garantia até 50 salários, isso não existe mais. Quando a gente está falando de previdência privada, do sistema aberto. Mesmo nos fundos de pensão, em que há responsabilidade do patrocinador, da empresa em relação à gestão, até porque na lei é ela que manda, é justamente a estatal e o patrocinador que determina como vai ser administrado o fundo, existe participação e representatividade dos empregados, dos participantes, mas a decisão quem toma é o patrocinador. Eles chamam, há um mecanismo nos conselhos, que é onde se dá a representação, na diretoria. Alguns fundos têm um diretor representante dos participantes, dos funcionários. Normalmente o diretor de seguridade, que não tem uma responsabilidade direta, por exemplo, em concessão de aumento, concessão de benefício. Ele administra o sistema. Quem tem esta responsabilidade é o diretor financeiro, que é indicado pelo empregador, pelo patrocinador. Justamente aí é que entra a discussão. Se eles determinam
Como vão fazer essa administração, mesmo que no conselho, normalmente dos fundos, exista paridade, mas existe o voto de qualidade? O que é o voto de qualidade? O presidente é sempre indicado pelo empregador, nesse conselho que fiscaliza a diretoria. Portanto, é ele que dá o voto de desempate. É óbvio. Eles estão todos a serviço do mesmo ente, que é o empregador, que é a estatal, mesmo se essa tiver sido privatizada. É justamente esse modelo que faz com que a gente tenha uma dificuldade de fiscalização, e eu já tinha explicado quando falei do sistema fechado, que o próprio nascimento da Previ, que ao contrário da SUSEP, que é extremamente técnica, que fiscaliza o sistema aberto, a Previ que já nasce contaminada. Não é à toa que todos os seus últimos dirigentes eram do Banco do Brasil. Nenhum deles veio de um outro fundo de pensão. E não vai se dizer que, por uma questão técnica, existe corpo técnico na Previc. O presidente não precisa ser técnico, ele tem que ser político e ter vontade política de fazer fiscalização, determinar que seja feita a fiscalização e a implementação de medidas que vão fazer o sistema andar direito. Senão, eu estou falando de hipocrisia. Eu não preciso colocar um técnico na presidência de órgão nenhum. Para isso, ele tem uma base técnica que vai lhe orientar para tomar as decisões. E é justamente isso que no Brasil fica difícil de entender. Quando você cria esse tipo de órgão, ligado de uma maneira umbilical a quem controla o fundo e que tem interesse muitas vezes de manipular a receita, pouco se importando com o pagamento de benefícios, a gente tem os modelos como aconteceu com Postales, com Petros, com todos esses. Agora, tem dois sistemas que valem a pena também ser observados, já que a gente, quando fala da América Latina, tem o modelo chileno numa circunstância política completamente atípica e tem todos os outros modelos que partiram para um sistema híbrido, mas todos tendo em comum imposições do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. O sistema dos fundos de pensão europeus e americanos não tem essa presença no sentido de serem obrigados a adotar mudanças. Até porque eles dão dinheiro para o FMI, eles não pegam dinheiro do FMI. Não estou discutindo, lógico, situações anormais como aconteceu com a Itália, aconteceu com a Grécia, mas basicamente França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal não enfrentam esse tipo de problema. Seus fundos de pensão são extremamente bem administrados, justamente nesse modelo, como eu disse, de gestão tripartite, que vale para os fundos europeus. Os fundos americanos já têm um outro sistema de gestão. Eles são fiscalizados pelo governo, mas são administrados pelos sindicatos, que nos Estados Unidos têm uma força descomunal e são enormes. Você não tem essa fragmentação de sindicatos. Por exemplo, o Sindicato dos Caminhoneiros dos Estados Unidos é um sindicato só. Aqui no Brasil você pode ter, acho que em torno de 20 ou 25. Então, é lógico que isso faz com que seja mais fácil de administrar. Por quê? Porque você consegue fiscalizar aquele que é o único responsável pela gestão do dinheiro. E o governo americano é extremamente rigoroso em relação a isso, principalmente nesse termo mágico que eu usei no início da aula, que é usar de rigor extremo para aqueles que administram patrimônio alheio. Esta é a principal diferença para que a nossa lei não tenha efetividade e a deles tenha. Para que aquele capital especulativo que as pessoas falam, que é o capital dos fundos de pensão, fuja de qualquer abalo no mercado num país onde ele está investido. Esse capital corre o mundo atrás de segurança. É lógico que ele quer resultados para poder garantir a segurança atuarial, o valor de pagamento dos benefícios. Mas tem uma questão. Mais importante que isso é preservar o dinheiro. Ao contrário, por exemplo, de Previ Funcef aplicando no metrô do Rio de Janeiro. É uma questão de mentalidade. Você jamais veria um fundo de pensão europeu ou um fundo americano fazendo esse tipo de aplicação, até porque todo mundo sabe que não existe nenhuma operação de metrô lucrativa no mundo inteiro.
toda operação de metrô é subsidiada. É justamente esse tipo de pouca responsabilidade que faz com que nós não tenhamos a mesma segurança quando passamos para a aposentadoria. E eu não estou dizendo que esses países são um paraíso. Nos Estados Unidos, o desempregado sofre muito, embora ele tenha, por exemplo, direito ao auxílio-desemprego, mas o conceito lá de aposentadoria parte da contribuição das pessoas. O modelo chileno não foi feito à toa, da cabeça do Pinochet ou de sua equipe. O modelo chileno foi copiado do sistema americano, em que é o empregado que monta a sua poupança e faz a sua aposentadoria, que monta a carteira da sua aposentadoria, seja através de um fundo de pensão, seja através de um banco, seja através de uma seguradora. O conceito é diferente. Aí talvez uma mentalidade que tenha a ver com o tipo de colonização e também, e muito claro, com conceitos religiosos. O modelo de colonização bem diferente dos Estados Unidos da América Latina talvez explique por que o seu modelo de previdência é tão diferente do nosso, visto por nós como cruel em alguns aspectos. Mas é um sistema que não se ilude com essa suposta universalidade. E não pensem vocês que quando a gente fala de questão universal, a gente está falando de ideias de esquerda que dominam a América Latina. Nós estamos falando também de outro tipo de conceito, e bem diferente. Nos Estados Unidos, você tem um sistema baseado em algumas obrigações. Vocês vejam lá, a sonegação é um crime sério nos Estados Unidos, que dá efetivamente cadeia. Quem não se pode pensar nisso? Quem vai pensar numa coisa dessa? Se você lá administra um consórcio, ele quebra, administra um fundo de previdência e quebra e causa prejuízo para as pessoas, além do seu patrimônio pessoal responder, você também vai preso. Fraude da cadeia. O que nós muitas vezes encaramos como mera contravenção, para eles é muito sério. É uma questão de mentalidade. É uma questão de garantia de que o sistema vai funcionar porque as pessoas vão acreditar nele. Uma outra coisa que chama atenção é uma gritaria que existe nos fundos brasileiros, por exemplo, de aplicação lá fora. Vejam bem o que eu falei agora há poucos minutos. O capital especulativo internacional nada mais é do que o capital dos fundos de pensão. E ele corre o mundo. Ou seja, os fundos americanos e europeus têm autorização da sua legislação nacional para correrem o mundo. Em busca de quê? De solidez, de rendimento, mas agindo com segurança. No Brasil, nossos fundos são extremamente limitados em relação a isso. Talvez por isso, e alguns dizem que é esse o motivo de pouco retorno dos seus investimentos. E os fundos serem tão usados, na verdade, para interesses governamentais, de investimentos em infraestrutura que todo mundo sabe que são deficitários. Na verdade, a legislação fez isso para amarrar os fundos. Isso não há dúvida nenhuma. Mas isso vem lá do conceito, quando Delfim Neto começa a gestar o sistema de fundos de pensão das estatais, na ideia de que esses fundos, que teriam ainda muito tempo para começar a pagar benefício, fossem os incentivadores do então ainda incipiente mercado de capitais no Brasil, fazendo investimentos maciços na Bolsa. É justamente esse modelo que chega no século XXI completamente falido. Até porque nós temos uma bolsa que ainda não consegue se comparar às grandes bolsas lá fora, ou investimentos. Não estou nem falando só de bolsas de valores tradicionais, mas bolsas como a Nasdaq, por exemplo, que é de um nicho determinado de mercado, que são as empresas digitais. É justamente aí que se mostra a fragilidade do sistema de fundos de pensão, que não pode fazer o investimento da mesma forma que os seus similares americanos e europeus, correndo o mundo atrás de boas oportunidades. Os fundos brasileiros são limitados a 10% das suas aplicações. Eu não estou falando das suas reservas.
Eu estou falando dos seus investimentos. Apenas 10% podem ser aplicados no exterior. É lógico que isso faz com que um fundo brasileiro não consiga ter o mesmo rendimento de um fundo de pensão americano ou europeu. Mas aí a gente também tem que olhar para um outro lado. Se no nosso ordenamento jurídico já é tão difícil fiscalizar e punir quem comete fraudes no Brasil, imagine no exterior. É lógico que alguém no governo coloca esta questão de que, se houver um desvio, se houver uma operação fraudulenta ou houver um problema lá fora, ele perde o controle. Por quê? Porque ele não consegue nem mesmo fiscalizar operações feitas no Brasil. Imagine lá fora. Existe ingerência para investimentos deficitários no Brasil. Como é que eu vou controlar um investimento feito por um fundo de pensão onde eu não tenho braço para alcançar isso e trazer de volta se for preciso ou se for verificado que tem fraude? Só que a gente fica naquela coisa do cachorro perseguindo o próprio rabo. A gente não consegue fiscalizar, não consegue controlar, então proíbe. E é aí que entra o problema. Por que a gente não tenta fazer o contrário? Por que a gente não começa a preparar uma legislação que efetive a pena, que efetive a punição àqueles que desviaram dinheiro de aposentados, desviaram dinheiro de trabalhadores que querem ser aposentados, que precisam se aposentar com segurança? Eu faço uma escolha. Eu não faço a fiscalização, eu não vou para um regime mais rigoroso de gestão e de fiscalização e proíbo que o investimento seja feito onde eu não tenho olhos, onde o meu braço não alcança. É esse o grande problema e que nos torna carentes de um sistema que permita que se busque segurança. Era apenas mudarmos a nossa mentalidade. E nós não precisamos, eu vou repetir, só falar, mas o Chile fez isso durante uma ditadura. O Chile continuou atualizando a sua legislação já num regime democrático. A Argentina não é uma ditadura há décadas e tem adaptado o sistema. Hoje enfrenta uma situação muito mais radical. Mas não há razão para que a gente tenha esse medo de dar liberdade a quem administra o capital de terceiros. Bom, então, depois dessa aula em que a gente pôde ver a experiência dos outros países, a gente vai agora para o nosso quiz, como em todo final de aula acontece aqui no Saber Direito. A experiência chilena de unificação dos sistemas foi um sucesso, um fracasso? Mostrou que o sistema público e o privado devem existir separadamente? Mostrou que sem fiscalização do Estado esse modelo é fadado ao fracasso? Mostrou que o sistema público e privado devem existir separadamente. Por que separadamente? Como eu disse na aula, não é preciso partir para um modelo radical como de substituição do sistema privado pelo sistema público pelo sistema privado. Eles podem coexistir, mas necessariamente separadamente. Mas podem ser fiscalizados e conversar entre si. Talvez esse tenha sido a grande crítica ao modelo chileno e que fez com que ele não fosse mais adotado a partir do ano 2000 por nenhum país latino-americano, tendo servido de inspiração lá atrás, na década de 80. Os fundos brasileiros podem investir no exterior quando e onde quiserem até o limite de 50% das reservas, apenas em investimentos autorizados pelo governo federal, apenas com autorização dos seus participantes, quando e onde quiserem até o limite de 10% das reservas. Como eu disse, essa alternativa de só 10% das reservas, na verdade, conta como 10% dos investimentos. Quando a gente fala reserva, entenda a reserva atuarial. Porque a reserva de contingência, que é criada para um caso emergencial, como eu disse na segunda aula, ela não pode se confundir e ela não serve de parâmetro para você determinar
e investimentos. Ela só é usada na hora que você calcula superávit ou déficit. Obrigado, foi um prazer e a gente volta para a última aula amanhã. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.